Mas agora, simbora falar de saúde pública? Vamos, importante. Importantíssimo. E a gente vai falar sobre saúde pública e sobre ressignificar. Em 2015, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, em conjunto com outras entidades, criou a campanha Setembro Amarelo, que busca conscientizar sobre a importância de se falar sobre a prevenção do suicídio. Suicídio. É uma palavra que a gente fica assim, né? E é realmente muito sério. E por isso, gente, desde então, a iniciativa reforça a importância de falarmos abertamente sobre saúde mental e olhar para dentro e também para o outro. E entendermos que pequenas atitudes podem transformar a vida do outro e muitas vezes trazer novos significados para aqueles indivíduos que não enxergam motivo para viver. O Setembro Amarelo, ele nos lembra que valorizar a vida, ela é uma missão diária. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o psicólogo Cristiano Molo, que está aqui online com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Abiane. Que alegria falar com você novamente. Gabi, um prazer enorme te conhecer. Mais uma vez aí, muito obrigado por abrir as portas para que a gente possa falar de temas tão relevantes, para que a gente possa falar de saúde mental. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Obrigada, seja muito bem-vindo. Quando a gente foi falar desse tema, eu lembrei muito de você, porque você tem um livro lindo que fala sobre o significado da gente ressignificar a nossa vida, as nossas ações, as emoções, enfim. E eu acho que esse é um assunto tão delicado e que, infelizmente, a gente tem receio em falar, mas é necessário que a gente fale, né? Porque ele é um alerta, ele realmente ele precisa ser dito para que as pessoas se compreendam melhor. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da importância desse mês e da gente falar dessa prevenção ao suicídio. Claro, Abiane. Olha, o Setembro Amarelo é extremamente importante porque é o mês da prevenção do suicídio e também da valorização da vida. Mas precisamos entender também que a valorização da vida não pode ser só em setembro, né? Tem que ser o ano inteiro. Saúde mental é o ano todo, né? E é importante a gente falar sobre isso, Abiane, porque apesar da gente ter o Setembro Amarelo aí, a gente não está conseguindo atingir os objetivos, pelo menos aqui no nosso país. 83% dos países no mundo têm essas taxas de morte autoprovocadas caindo. 17% dos países no mundo estão com essas taxas subindo. O Brasil é um dos países que está entre esses 17% que tem essas taxas cada vez mais aumentando. Então é importante a gente falar e eu quero falar de uma forma bem lúdica para que a gente também possa entender. Porque de nada adianta a gente falar sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio, se a gente não entender na prática como é que funciona isso. Com certeza. E assim, quando a gente fala de ressignificar e a questão do suicídio, de saúde mental, muitas vezes eu penso na forma mais simples de ser escuta, de ser colo. E a gente vê o mundo de hoje, né, não só aqui no Brasil, mas o mundo muito desconectado das pessoas, né, do que realmente importa. O senhor falaria que essa parte da gente olhar o outro, escutar, estar junto, seria uma forma simples que todos nós poderíamos colocar em prática e ajudar na questão da saúde mental? Perfeito, Gabi. O próprio Setembro Amarelo ele já fala isso, né? Falar é a melhor solução. A gente tem uma campanha que reforça muito isso, que falar é a melhor solução. Só que eu te pergunto, Gabi, Adi, quando a gente quer falar, a gente tem alguém que realmente nos ouça? Ou que nos ouça com empatia, sem julgar, validando as nossas emoções, os nossos sentimentos? Então, portanto, além do Setembro Amarelo que a gente fale que falar é a melhor solução, que isso todo mundo já sabe, a gente precisa também aprender quais são os sinais de risco, quando é que alguém precisa de buscar ajuda, quebrar alguns tabus que muitas pessoas ainda acreditam que depressão é frescura e não é. Depois eu queria até explicar qual é a diferença de tristeza e depressão. Quebrar tabus também que CAPS, né, é meme, CAPS é coisa para adultos. Isso não é verdade. CAPS é lugar de vida, CAPS é lugar de ressignificar histórias, CAPS é lugar de amor, de acolhimento. E você que está nos ouvindo, você também pode buscar os CAPS ou as próprias UBSs, né, que tem próximo da sua casa, que são porta de entrada para as questões de saúde e também as questões de saúde mental. O que é importante que você falou ali, eu quero que você fale pra gente desses sinais, né? Mas tem umas coisas assim, a gente às vezes não é escuta, né? Porque a gente não é ouvido por ninguém, mais falam do que deixam a gente falar.
E muitas vezes o que a gente não deve falar é o que mais prejudica. Sim. Porque muitas vezes eu já ouvi as pessoas falando assim, quem muito fala, nada faz. E é necessário a gente ter cautela em relação a isso, né? Doutor, quais são esses sinais e como que a gente pode observar a si mesmo e também quem está à nossa volta? Mas um amigo, um familiar, né? Não precisa ser uma pessoa que está muito longe, mas ali no nosso dia a dia, né? Eu vou falar sobre os pensamentos para que a gente possa entender, tá? De vez em quando, alguém pode ter um pensamento de morte. Aquele pensamento que vem, vai, é passageiro, está tudo bem, a gente está falando de um risco zero. Quando esses pensamentos começam a ser recorrentes, a gente começa a acender uma luz ali amarela, um sinal de alerta. E aí, para a gente entender os riscos, né, que é importante, que é o que você falou dos familiares, até das outras pessoas, a gente vai entender quando que o risco está alto. O pensamento começou a vir, mas eu rejeito esse pensamento do tipo assim, nossa, meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Sai para lá, pensamento. Aquele pensamento que me incomoda, a gente já subiu um nível de risco, mas a gente ainda não está no risco mais elevado. Quando esses pensamentos continuam, aí a gente sobe o risco, o pensamento ganha a cabeça da pessoa. É quando a pessoa pensa, mas não tem mais angústia, sabe? Se antes ela queria viver, mas estava com esse pensamento e tinha angústia, agora esses pensamentos ganharam a cabeça dela. É por isso que muitas das vezes as pessoas falam, nossa, mas o fulano estava muito bem, o que aconteceu? É porque ele já estava num risco elevado, o pensamento ganhou a cabeça dele, ele já estava entendendo que aquilo ali era a melhor solução e a gente sabe que na verdade não é. E aí o próximo nível a gente está falando de quê? De providências, de escrever cartas, né? De começar a fazer doação das coisas. E o quanto é importante a gente falar isso em rede nacional, sabe por quê? Porque o machismo se combate falando sobre o machismo, o racismo se combate falando sobre o racismo, e a depressão, e o Setembro Amarelo e o suicídio, a gente se combate calando? Não. A gente precisa de fazer com que todos os lugares se tornem uma sala de aula, porque você que está nos ouvindo, se você tem esses pensamentos, como eu falei, você já pode perceber aí pensamentos que são sinais de alerta que você precisa de procurar ajuda. Além disso, eu vou falar sobre alguns Ds aí, né? Desespero, desamparo, desesperança, desilusão, depressão. São sinais importantes que você precisa de buscar ajuda imediatamente. Doutor, eu ia te questionar exatamente sobre essa questão você mesmo falou, da tristeza e da depressão, porque você acabou de exemplificar casos assim mais avançados, quando a pessoa pensa já em tirar a própria vida, né? Mas quando a pessoa ela já tá com aquela tristeza profunda, é lógico que nem toda pessoa que tem depressão vai pensar em suicídio, mas já é aquela coisa de falar assim, olha, vamos cuidar disso, já daquele mal pela raiz, já não vamos ficar alimentando esse sentimento, como que é isso? Então, a diferença entre tristeza e depressão é que na tristeza a gente tem um objeto, um motivo, e ela também é passageira, ela tem um tempo. Por exemplo, estou triste porque perdi o emprego, estou triste porque perdi um relacionamento, estou triste por causa de um luto, de algum término de relacionamento. Já na depressão, a gente não tem um objeto, a gente não tem um motivo. É quando a gente sente aquele vazio, aquela sensação de não pertencimento, e aí a gente não tem um motivo específico e ela é mais duradoura no tempo, né? Então, a gente precisa de reconhecer a diferença de tristeza e depressão até para a gente poder procurar ajuda e quebrar alguns tabus, porque, gente, a depressão não é frescura, isso pode acontecer com qualquer pessoa, até comigo, que sou psicólogo. Mas como assim? Eu também sou ser humano, os psicólogos também são seres humanos, eles também se cuidam, porque afinal de contas, quem cuida de quem cuida? Então, isso pode acontecer com qualquer ser humano e é preciso reconhecer os sinais para poder buscar ajuda. E quando a gente fala sobre isso e não se cala, você vê, né? Eu falei de um risco alto, onde a pessoa começa a se sentir melhor. Se a gente não perguntar, a gente não vai ter ideia em qual risco essa pessoa está. Portanto, é importante a gente falar isso e para o maior número de pessoas possível. Doutor, por que a gente tem visto, né, no nosso país, um geral, eu acho que até no nosso ciclo mesmo, nosso ciclo de amizades, enfim, pessoas tão doentes emocionalmente? O que está acontecendo com a gente, doutor? Olha, isso é uma boa pergunta, né? Que com certeza não vai ser uma resposta simples, né? A não vai causar B. Mas basta a gente olhar para a história do nosso país.
Vivemos ainda em um país machista, racista, homofóbico, que é muito rico, mas tem uma péssima distribuição de renda, além de várias violências que diversas cidades ainda vivem, né? Falta de lazer, falta de cultura, falta de, às vezes, muito saneamento básico, né? Então, tudo isso, com certeza, contribui para a nossa saúde mental ou não saúde mental, né? Porque é importante a gente entender que somos seres biopsicossócio-eco-espirituais e também tecnológicos. Então, não basta eu olhar só para o meu bio, só para o meu físico ou só para o meu mental. É preciso olhar também tudo aquilo que me cerca, tudo aquilo que está em volta de mim. E são várias coisas, até em relação à própria tecnologia. Muitas pessoas que ficam na tecnologia olhando sempre ali para o outro, aquela comparação injusta. Então, são vários fatores que contribuem para esse adoecimento aí. Doutora, a questão de serviço da pessoa de prevenção ao suicídio, né? A pessoa que está com aquele sentimento ruim, não tem esse amigo, não tem uma pessoa que possa escutar. Hoje em dia, já existem ferramentas de própria ligação, né? Que essa pessoa pode ligar e que ela vai conversar com outra e ela vai conseguir, às vezes, aquela calma, aquela tranquilidade naquele momento para depois procurar uma ajuda no CAPS, como você falou, ou em qualquer outro lugar que tenha psicólogos. Perfeito. O CVV ele atende 24 horas através do telefone 188. Lá você vai encontrar ajuda, acolhimento, apoio emocional e prevenção ao suicídio. Além do CVV, que pode ser contatado através de telefone ou através de chat, você também pode procurar o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo da sua casa ou as próprias UBS dos postinhos, que eles são porta de entrada. As faculdades de psicologia em todo o Brasil também oferecem esse suporte emocional gratuito através dos alunos que estão em fase de formação e são acompanhados através dos seus supervisores. Aproveitando para falar do CVV também, se você que está nos ouvindo quer fazer uma boa ação, quer salvar uma vida, você pode também ser um voluntário do CVV. Busque o CVV mais próximo da sua casa e faça um curso de formação para que você possa estar lá na linha de frente também, atendendo essas ligações, porque é muito importante também que pessoas estejam lá para poder atender esses telefones. Doutor, para a gente finalizar, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo, existe um tratamento, né? Não é porque de repente a pessoa pensou nisso em algum momento da vida, que a vida inteira ela vai ter que viver com isso ou até que ela realmente efetive algo negativo para ela. Então é possível ter um tratamento? É possível a gente ressignificar a nossa vida, doutor? Abi, vocês leram um texto lindo aí sobre o rio que eu gostaria de complementar. Todo mundo fala que as águas de um rio são turvas ou muito turbulentas, mas ninguém olha para as margens que muitas das vezes o oprimem. Talvez você que está passando por alguma situação agora, você tenha sido vítima de muitas negligências e não é culpa sua. Você pode sim buscar ajuda e o que vocês falaram aí, um pouco antes aí de eu entrar aqui, sobre a questão de limites, saber dizer não. Saúde mental não é só sobre transtornos mentais, é saber impor limites, saber dizer não, vivenciar um luto, transição de carreira, criação de filhos, relacionamento com os pais, dentre tantas outras coisas. Você pode sim buscar ajuda nesses canais que a gente falou e com certeza você vai poder encontrar aí um tratamento adequado, seja medicamentoso ou não, para que você possa ter uma melhor qualidade de vida, porque acredite, você pode e você merece. Nossa, doutor, maravilhoso, você é maravilhoso. Todas as vezes que a gente conversa, eu fico realmente apaixonada. Acho que pela escuta, enfim, é muito gostoso conversar com você. E a gente espera você vir até aqui. A gente sabe que é longe. Uberlândia é longe, né, doutor? Mas venha visitar Nossa Senhora e visitar a gente. Venho sim, dessa vez não deu, mas eu quero conhecer a Gabi, quero conhecer todo mundo aí. Parabéns pelo programa novo aí de vocês, viu? Parabéns, Adi. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. O programa muda, mas as portas estão sempre abertas para a saúde mental. E eu quero agradecer muito a vocês por mais essa oportunidade. Obrigada, beijo, doutor. Um beijo, viu?